Bom dia, vamos à meditação de hoje. Eu estou aqui no trevo de Iporá, vocês estão vendo aí, mais uma vez, aqui no trevo, e lá atrás o sol já vem raiando. Que bela visão, apenas que a imagem não pode dar para você uma boa visão do que está vindo ali pela manhã. Mas eu quero convidar você a entender alguns textos da Bíblia. E hoje, a meditação que fazemos hoje é no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso de 3 a 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas. E chamou a luz de dia e a treva da noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha que interessante, eu não sei se você acredita na evolução ou na criação. Se você é criacionista, eu não sei se você acredita no dia literal ou no dia simbólico. Alguns usam a teoria de que Deus criou o mundo em 6 dias e esses eram simbólicos. Alguns acham que esses eram dias de milênios, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E alguns não acreditam que Deus criou o mundo em 6 dias, em 7 dias literais, como nós temos os dias hoje. Bom, não sei se você conhece, mas você precisa conhecer o texto bíblico no original para entender o que ele quer dizer sobre as mensagens, as doutrinas, ok? A Bíblia quer dizer para você que a Bíblia indica que Deus criou os 6 dias na criação e eles foram literais. Como entender isso? Bom, se você for no texto hebraico, ele vai usar ali a palavra para dia, Yom. A palavra Yom, ela está sempre associada a um ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Também ela está associada a um cardinal. O cardinal é primeiro, segundo, terceiro e ordinal é 1, 2, 3. Então a palavra Yom, e quando fala que e houve tarde de manhã, o primeiro dia, dia 1, dia, primeiro. Essas são palavras que, se você for no hebraico original, você vai perceber que todas elas sempre estão associadas a uma sequência natural de uma contagem. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus criou o mundo em 6 dias e criou a sequência da semana. A sequência da semana foi criada por Deus. E houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. E foi assim que Deus criou os dias da criação. Lembre-se, Deus criou o mundo em 6 dias literais. Como acreditar nisso, pastor? É simples. Deus deu algumas indicações de que os dias foram literais. Primeira indicação, ao terminar a criação, Deus descansou no 7º dia. E ele pediu para que nós também descansássemos o 7º dia, guardássemos o 7º dia. Aí você pode ir em Êxodo capítulo 20, verso de 8 até o verso 11. E ali você vai ver Deus falando para você descansar no 7º dia. E como eu vou descansar no 7º dia se eu não acredito nos dias literais? Foi uma ordem de Deus. Então, primeira indicação que Deus então fez o mundo em 7 dias literais foi ele fazer a sequência ordinal, a sequência cardinal, com palavras que no hebraico indicam então a contagem dos dias literais. Entenderam? Então você, ao entender a Bíblia e ao entender como Deus criou o ser humano, você precisa entender alguns aspectos e como a Bíblia foi escrita para que você e eu pudéssemos entender. Outra indicação, lembra que a promessa de Jesus é que ele vai recriar um novo céu e uma nova terra. Ele vai restaurar isso. Se você for em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52, 53, 54, ali você vai ver Deus falando que ele vai restaurar aquilo que é mortal, se tornará em imortalidade. Aquilo que é corruptível se tornará em incorruptível.
A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vai tornar as coisas novas. Ele vai recriar as coisas. E o detalhe, quando o apóstolo Paulo fala, é que ele vai fazer isso no abrir e no piscar de olhos. Se Deus vai restaurar o mundo, a humanidade, o pecado que vai deixar de existir, se ele vai restaurar isso no abrir e fechar de olhos, no abrir e piscar de olhos, por que ele criaria o mundo em um milênio? Se ele criou o mundo em um milênio, como é que ele vai restaurar o mundo da mesma forma? Lembre-se, Deus criou o mundo em milênios. Ele não criou o mundo em milênios. Essa teoria veio após o espalhar da teoria da evolução. Deus criou o mundo em um dia literal. Como esse. Você está vendo lá? Ali está nascendo o sol. Você está vendo lá os primeiros raios de sol. Porque isso indica o dia. A porção clara do dia, completada com a porção clara da noite, forma-se então um dia. E sabe que dia é hoje? Hoje é o segundo dia. Hoje é o segundo dia. É segunda-feira. Hoje é um dia de trabalho para alguns, né? Alguns já começaram a trabalhar ontem, seguindo o mandamento. Alguns não param todos os dias. Tem gente que não guarda nenhum dia conforme o mandamento, mas trabalha todos os dias. Vejam, Deus criou o mundo em 7 dias e descansou em um. Os dias foram literais. Se você é criacionista, precisa crer na contagem diária, na contagem ordinal e cardinal da criação. E Deus criou tudo isso para mim e para você. Olha, fique com esse nascer do sol, para que Deus abençoe o seu dia e que você tenha um maravilhoso dia na companhia do Senhor. Deus te abençoe e creia que Deus criou o dia, a semana da criação, para você e deu um privilégio de que você se encontrasse com Ele no último dia da semana, o sábado. Deus te abençoe, tenha um bom dia e lembre-se, Maranata, porque o Senhor logo vem.